A gente começa a trabalhar, daqui a pouco a gente lembra que tem que marcar o médico e também tem que buscar o filho na escola, assim como tem que entregar aquele projeto no mês que vem. Mas aí também tem o aniversário do nosso cônjuge, que é no final da semana, e aí você tem que organizar tudo, chamar os amigos, convidar. No meio do ano tem as férias, então tem que organizar isso também. E o exame periódico para poder fazer. Pagar as contas até aquele dia, porque já é o vencimento. Renovar o seguro do carro. Pensar em outro apartamento para alugar, porque esse que você está morando está há anos lá e o preço do aluguel subiu muito. E aí você precisa ir no banco, porque quando você foi tentar fazer uma transação lá, o aplicativo não liberou de jeito nenhum e você não conseguiu. Ufa, é coisa pra caramba. Mas você continua sentado ali na frente do computador e isso tudo que você pensou nem gastou muito tempo, talvez 5, 10 minutos, e que você ficou travado ali pensando em tudo isso. E aí você começa a trabalhar. Mas aí no final do dia você percebe que, primeiro, você largou tarde do escritório e, segundo, você não entregou muita coisa. Olha só, por que será que isso acontece, hein? Fica aqui então comigo que eu vou mostrar para você os principais motivos para isso acontecer e como que você pode resolver isso de uma forma mais simples. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança e hoje nós vamos falar sobre produtividade com um tema voltado para a limpeza mental. Isso tudo que eu descrevi, gente, no início do vídeo não acontece somente quando você começa a trabalhar. Isso acontece durante todo dia. Na vida nós temos tantas preocupações que isso infla demais a nossa mente. O cérebro é como se fosse um computador, onde há um limite ali de processamento de todas as coisas que a gente tem, né? Tudo aquilo que a gente pensa ao mesmo tempo em todo aquele dia. Principalmente aquelas que a gente só pensa, mas não resolve. Não sei se já aconteceu com você, eu acredito que não, tô brincando, mas às vezes nós ficamos o dia inteiro pensando, putz, nós temos que mandar lavar o carro. Putz, eu tenho que consertar aquela torneira que tá pingando. Caramba, esqueci de pagar lá a companhia elétrica. Era no mês passado. Tá vendo aí? Até cortar a luz aqui também, ó. Brincadeira, pessoal. Então nosso cérebro, ele fica como um ciclo infinito pensando em tudo aquilo. E é por isso que você se lembra do nada de algo que você deveria fazer e algumas vezes até dá certo, né? Você lembra daquilo na hora H, mas aí você nunca relaxa. Você está sempre tenso, sempre aceso. É como se você estivesse sempre preparado para uma guerra, né? Naquela pilha eterna. Isso não te deixa pensar direito durante o seu dia. Porque o seu processador, ele não dá conta de processar tudo isso, até que você resolva de vez os assuntos. Não sei se você já ouviu dessa forma, mas muita gente sabe que a ansiedade, ela é o excesso de preocupação com o futuro. Isso explica muito bem o ciclo infinito que eu expliquei, porque não está sendo resolvido ainda, entende? E isso está no futuro para poder acontecer, se não foi resolvido ainda. E essa pendência, ela prende uma parte do nosso processamento, do nosso cérebro. Eu sou formado em ciência da computação e um dos primeiros trabalhos que eu tive, né, foi na área de manutenção de computadores. Então eu acabei aprendendo um pouco sobre essa área. Por que um computador, por exemplo, ele fica lento? Exatamente porque ele depende praticamente de dois fatores principais para poder processar tudo que ele precisa, né, que é o processador e a memória. E aí, para ficar fácil de entender, imagina lá um notebook que ele tem uma memória de 10 gigabytes. E aí, cada programa que você abre ocupa um lugar nessa memória. Então você abriu lá o Google Chrome, isso ocupou 20%, né? Ou seja, 2 GB dos 10. E aí você abre também o Excel, isso ocupou mais 2 GB. Abre um editor de vídeo que é pesado, isso ocupou mais 4 GB, já deu 8, né? E aí o computador, ele já começa a dar sinal de lentidão. E quando você abre outros 3 programas aí, ele chega a 100%, ele fica topado. E aí o notebook começa a ficar realmente lento. Ele vai fazer todas as atividades que você mandar, com certeza, porém, ele vai fazer de forma bem lenta, não tem jeito. E também tem um momento em que, em algum tempo, 2 ou 3 anos, você mantém essa mesma rotina do notebook, né, de uso, e aí ele tende a ficar mais lento ainda, porque o sistema inteiro ele começa a ficar muito carregado, o hardware inteiro começa a sofrer algum tipo de dano
caso você não faça a devida manutenção. Os componentes do computador eles começam a desgastar, podendo às vezes até ter que trocar as peças, né, como memória, como o próprio processador. E o nosso cérebro, o nosso corpo, pessoal, são a mesma coisa. O cérebro é interessante que ele tem a memória dele, onde ele guarda as coisas também, e ele mesmo tem o processador, que ele divide inclusive esse processamento com o coração, que aí já complica em alguns aspectos que eu vou discutir com certeza em outro vídeo. O seu corpo é o hardware que sustenta tudo isso. E o sistema é o resto do seu organismo, que ele vai sendo gerenciado por sua cabeça. Então, na medida que você acumula problemas, demandas na sua mente, ele vai ficando cada vez mais ocupado. E aí, quando ocupa os 100%, né, o seu cérebro ele até processa mais coisas, mas ele vai ficando mais lento, né, por estar mais ocupado, carregado com a memória cheia de problemas. Esses problemas no cérebro, eles vão se acumulando cada vez mais, e aí começa a complicar. Isso vai afetando, inclusive, as demais áreas do nosso corpo, porque isso gera um estresse no organismo muito grande, assim como aumenta também drasticamente a sua ansiedade. Tem gente que demonstra isso fisicamente, inclusive. Tem gente que tem afta na boca, né? Começa a estourar aquilo. Tem gente que tem dor de barriga. O mais famoso é a sobrancelha mexendo, acontece muito comigo. E tem gente que fica tendo aquelas implosões internas que ninguém vê, ou tem aqueles ataques de raiva, né? E por aí vai, tem vários casos. Com o tempo, pessoal, se a gente não trata isso, certamente vai gerando vários problemas, tanto psicológicos quanto também no corpo. Você está me assistindo aqui, você conhece aí alguém que tem algum sintoma semelhante a isso que eu estou falando, relacionado ao estresse, etc. Se sim, comenta aqui embaixo, eu estou curioso. Eu queria saber mais casos aí que acontecem, até para poder aprender também, ok? Eu estou para conseguir a participação de algum profissional da área, né, algum psicólogo, para poder nos ajudar a entender melhor essa questão aqui. Quando eu conseguir, a gente faz um vídeo bem legal para poder tratar sobre o assunto. E é por tudo isso, pessoal, que eu quero então falar sobre esse tema, né, aqui nesse vídeo, que é exatamente a limpeza da mente, a limpeza da nossa memória, para que a gente sempre tenha a possibilidade de usar o máximo possível do nosso cérebro, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Com a mente limpa, pessoal, nós conseguimos produzir muito mais dentro de um dia. Muita gente reclama que o dia deveria ter 40 horas a mais, olha só. Mas é exatamente porque ela não consegue produzir direito. E não produz porque a mente ela tá cheia, ela tá sobrecarregada de problemas. É a dívida para pagar, é a parcela do carro, é o desejo maluco de comprar uma determinada coisa, né, que vai ocupando ali a sua mente também. E quando você compra aquilo, muitas vezes não supre o que você esperava, sabe? E aí, com a mente livre de tudo isso, você faz muito mais rápido a atividade, porque fica mais fácil de você entrar naquele estado de fluxo ou estado de flow que eu já cheguei a ensinar para vocês em um outro vídeo. Vou até colocar o card aqui para você assistir. E quando você percebe, você terminou tudo que tinha para fazer naquele dia, já durante o meio da tarde, 15 horas, por exemplo. Olha só. Isso aconteceu muito comigo. No início, quando eu conseguia esse feito de ter mais tempo, eu comecei a me assustar, porque eu ficava caçando atividade para fazer e às vezes não tinha, então eu ficava ocioso, né, com medo até de me demitirem. Mas como assim, Sócrates? E hoje você não consegue mais ter mais tempo? Que absurdo! Você está ensinando a gente aqui produtividade e não tem esse tempo? Que absurdo, gente! Calma, pessoal, calma. Eu digo que eu conseguia esse outro feito de ter mais tempo porque as minhas atividades hoje em dia elas triplicaram, né? Então eu consigo encaixar bem no meu dia as atividades que são importantes para mim, para poder conseguir os meus objetivos. Claro que às vezes não funciona porque eu delego para fazer, né, para alguém, ou eu dependo de outros setores, então realmente eu fico na dependência, mas em geral eu entrego os meus resultados, porque eu pratico as técnicas que eu ensino aqui de produtividade, me sobra mais tempo, por exemplo, no meu trabalho, e eu uso o tempo livre para poder fazer os meus projetos pessoais. Por isso que eu tenho o tempo todo ocupado. Então vamos lá, conhecer as formas que a gente tem para poder limpar a sua mente. A primeira delas e a mais simples de todas, que inclusive eu já dei aqui dica em vários vídeos meus sobre produtividade, é exatamente você separar uma caneta e um caderno. E dê a descarga na sua cabeça. Isso mesmo, dê uma descarga na sua cabeça. Anote tudo que você tem. Inclusive, se você topar,
você pode fazer esse exercício agora mesmo, né? Até para poder começar a exercitar, você ser uma pessoa que executa e não fica só estudando. Pause então esse vídeo, né, aí por uns 3 ou 5 minutos e anote tudo que está na sua mente nesse exato momento. Quando eu falo tudo o que está na sua mente, é toda demanda que você tem aí, né, guardada. Todas as coisas que você tem que lembrar, né, todas as contas que você tem que pagar, as coisas que você tem para fazer, os cursos que você pensou em fazer e esqueceu de anotar, as coisas que você pensou em comprar, as pessoas que você precisa falar sobre algum assunto e assim vai. Se eu continuar aqui, vai dar um livro enorme que você vai escrever com certeza, né? E aí, já deu uma pausa no vídeo para anotar tudo? Tem que ser tudo mesmo, tá, pessoal? O cérebro ele não pode ser como no conceito que eu ensinei para vocês em outro vídeo. Eu vou até deixar o card aqui também para vocês consultarem, se ficarem curiosos. O cérebro não pode ser como uma caixa de entrada. Nele, a atividade ela tem que chegar e aí você vai ter 2 caminhos. Ou você anota aquilo, ou você executa aquela atividade. Mas por que anotar, Sócrates? Usando o nosso exemplo do computador, você poderia pensar aí no seu caderno como se ele fosse um pendrive, né, que você espeta lá no computador e aquilo vai começar a ser uma memória auxiliar para poder ajudar em todo o processamento do computador. Ou mesmo você usa a nuvem, né, para poder usar a nuvem como um processo paralelo no seu computador. Dessa forma, as coisas que estão na memória, elas vão lá para o pendrive. E a memória mesmo, ela fica vazia para poder trabalhar naquilo que é mais importante naquele momento. É a mesma coisa na sua cabeça. Você esvazia ela porque a sua cabeça, né, ao saber que aquilo tudo que você tinha está num papel, ela começa a ficar mais tranquila, né? Mas aí não vai perder o papel, pelo amor de Deus. Em outro vídeo eu vou continuar, né, com a série de vídeos sobre ferramentas no celular para poder ajudar com anotações. Tem pessoal, um aplicativo que ele é sensacional. O nome dele eu não vou falar não. Se você pedir aqui nos comentários, eu escrevo aqui para você bem tranquilo, tá? Mas eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, sobre esse aplicativo. Com o tempo você vai se acostumando com a ideia de anotar. Inclusive você vai fazendo aí a classificação de suas anotações. E aí, o que você vai fazer depois com isso tudo anotado? Em um tempo que você dedique para isso, você vai pegar o caderno e vai olhar item a item para poder processar cada um deles. No processamento você vai fazer basicamente 3 perguntas, né? A primeira, o que vou fazer com esse item? Onde que eu vou guardar ou eu vou arquivar esse item? E quando que eu vou executar esse item? Ou resolver. Essa é uma técnica, gente, infalível para poder se organizar na vida, para poder limpar a mente. Pois assim você vai saber onde que você vai consultar aquilo depois. Um dos grandes problemas aqui é o medo de esquecer tal coisa. Então, anotando, você elimina esse medo. Tá aí, tudo salvo, pronto, tranquilo. Eu tiro todo aquele peso que estava na minha cabeça e eu fico despreocupado para poder trabalhar naquilo que é mais importante no momento. E depois eu procuro essa lista para poder trabalhar, inclusive, o restante das atividades que estão ali. Se você vê que você anotou algo muito grande, pegue aquilo e quebre em 2, 3 ou quantas partes forem necessárias para poder ficar algo mais palpável para você executar, algo mais fácil. Tendo isso, guarde aí em algum lugar toda essa lista. Se isso for uma ação, guarda na sua lista de tarefas do dia. Assim você já executa. Se for um documento, separe em alguma pasta no seu computador para poder classificar e guardar aquilo ali. Inclusive, no aplicativo que eu vou mencionar ele no próximo vídeo, dá para poder guardar documentos dentro dele. E até o conteúdo do documento, mesmo que seja uma foto, por exemplo, ele consegue ler aquilo ali, você consegue pesquisar por aquilo ali. É bem legal, bem fácil. Se for algo físico, pessoal, veja se realmente é necessário guardar, porque tem muita gente que guarda muito lixo. E aí, se não for, jogue logo ele fora, né? Sendo importante, guarde numa caixa, né? Numa gaveta, alguma coisa do tipo. Então você coloca a data em tudo para processar e executar o que precisa ser feito. Nesse momento, pessoal, na hora de você colocar a data e executar,
é muito importante que você realmente execute quando você prometeu, porque aí assim você vai começar a acostumar, a trabalhar o seu cérebro para poder fazer tudo dentro do prazo. Inclusive, isso vai te dar aí algumas mini vitórias, pois cada uma dessas execuções vai te dar um prazer muito bacana em concluir aquilo. E aí esse prazer momentâneo vai te dar uma vontade aí de ter ainda mais prazer por aquilo, por resolver as coisas, e pode até te viciar. E esse vício, pessoal, pode ter, tá? Não tem problema nenhum. Quer ver uma lista poderosa que você pode fazer aí para poder limpar o seu cérebro, né, com água sanitária para deixar ele realmente bem limpo? Sabe aquelas promessas que você vive fazendo para você mesmo e você vai esquecendo ou mesmo nem executa? Ou aquelas coisas que você começou, mas não terminou, você não sabe, mas isso consome uma energia gigantesca dentro de você. Como se a todo momento você se sentisse lá no seu subconsciente que você é alguém fracassado por não fazer aquilo. E aí isso consome muita energia para poder processar as coisas durante o dia, atrapalha também. Então anote isso também, essa lista de coisas que você precisa resolver, que você começou e não fez. De repente você anotando tudo, fica fácil de ver, inclusive, depois se realmente aquilo faz sentido. Às vezes você estava ali pensando naquilo o tempo todo, mas só pensava. Não escrevia nem estruturava, porque aquilo não tinha importância. E aquilo na sua frente, anotado, pode te ajudar a ter uma ideia, a clarificar melhor a ideia do que é aquilo. E aí você vai chegar na conclusão que, isso não faz sentido algum, eu vou esquecer de tudo isso. E antes de dar a tacada final aqui nesse vídeo de hoje, eu quero perguntar para você, você está gostando do vídeo de hoje? Se sim, eu peço que você possa aí dar um like aqui embaixo, clicando no gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão, ok? Combinado? Finalizando então aqui esse assunto, uma coisa muito importante também é você não se enganar anotando as coisas que estão aí na sua cabeça. Às vezes, pessoal, a gente anota algo meio impossível para fazer. E aí, apesar de ter anotado, ficamos ali matutando, né, ruminando aquilo. Isso vai continuar consumindo também energia do seu cérebro e continuar te atrapalhando durante o dia. Então, tenha sempre com você o princípio da verdade, da praticidade e da visão dos seus objetivos. Aquilo realmente é algo factível, né? Ou eu estou fantasiando aquilo na minha cabeça? É algo simples e prático? Ou algo que vai exigir um projeto gigante para ser feito e que também não tem sentido? Isso tem a ver com os meus objetivos, com o meu propósito. E aí você se fazendo essas perguntas, você vai estar sempre guiado por aquilo que é importante atingir na sua vida, né? Aquilo que é importante você executar e que vai te trazer retorno. Então reflita em tudo isso, porque certamente vai ser muito importante para que você possa limpar a sua mente, trabalhar naquilo que é importante e realmente atingir vários resultados. Eu vou ficando então por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!